Vamos lá? Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai apresentar o conceito de qualidade de software, né? Nós vamos definir o que é qualidade e vamos mostrar como aplica esse conceito de qualidade ao software. Além disso, nós vamos ver também como pode ser feita essa medida, os critérios que a gente vai utilizar para fazer a medição, né? E que processos aí estão envolvidos na gestão aí da qualidade do software. Então, historicamente, vocês podem acompanhar na apostila, a gente já tem várias declarações aí de que já se utilizava padrões de qualidade. Então, lá na época dos egípcios, né, eles tinham um padrão de qualidade, era meio estranho, mas havia um padrão de qualidade, né? Era chamado cúbito e era uma medida que correspondia ao tamanho do braço do faraó que estava, né, que era o faraó da época. Então, todas as construções naquela época eram feitas com base nesse cúbito. E quem não fizesse, quem não seguisse esse padrão, acabava então conhecendo a forca aí antes do tempo, né? Era condenado à morte. Então, essa era uma questão de qualidade mais por padronização, por rigidez mesmo, não tinha um outro motivo. Mas aí, historicamente também, as coisas foram evoluindo e nós chegamos na época aí da Revolução Industrial. Esse foi o grande marco para a questão da qualidade. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, os processos de desenvolvimento passaram a ser não mais de forma manual, né, que você controlava a qualidade, né, Fredson, a cada objeto feito, mas você tinha um processo industrial de produção. Que vem a ser qualidade. Então vamos conferir aí. Então é a conformidade com os requisitos funcionais, e aí vocês devem lembrar requisitos funcionais lá da engenharia de software, do levantamento de requisitos, né? E de desempenho explicitamente declarados, normas de desenvolvimento, as normas e os padrões que a gente vem sempre falando, né? Explicitamente documentadas e características implícitas, que são esperadas em todo software desenvolvido profissionalmente, né? Então, a qualidade, né, como é o atendimento aos requisitos do cliente, a gente consegue perceber que é um pouco relativo a esses requisitos, né? Um sistema de gestão para um cliente pode ter algumas atividades. Para outros, são outras ações que tornam o software interessante para eles. Então é meio que relativo. O que é qualidade para um pode não ser para outro. Principalmente no caso de software. Qualidade não é só no final do processo, é durante todo o processo. E principalmente no caso do software, a palavra requisitos, né? Sim, levantamento de requisitos. Requisitos. Você conseguir atender os requisitos que estão sendo solicitados. E aí vem a divisão corretinha, né? Os requisitos funcionais, que é o cliente traz para você, e os requisitos não funcionais, que é o que você tem que atribuir ao software para que ele realmente tenha as especificações todas, né? Os requisitos todos bem atendidos. Justificativa por que aplicar qualidade em software. Primeira justificativa, aumento da complexidade. Então, o que acontece? Os sistemas que nós temos hoje são altamente complexos. Por quê? Primeiro, porque o hardware permite. O hardware hoje em dia tem muita potência, grande capacidade de armazenamento, grande capacidade de processamento. Então, você pode ter softwares aí que, né, muito complexos, aproveitando todo esse potencial que nós temos em termos de hardware. Outro fator aí que torna o software complexo é que hoje você tem software que ele está ligado a diversos outros sistemas pela rede. Então, se o seu software não fornecer resultados corretos e não receber resultados corretos, esse sistema todo na rede, ele pode, né, estar fadado ao fracasso. Porque os requisitos de um cliente é o que a gente chama eles são muito voláteis, eles mudam durante o projeto. Então, o que um cliente considerava necessidade no início do projeto, ele pode mudar no decorrer desse projeto. E isso é complicado para quem vai gerir a qualidade de um software. Concorrência, é o que a gente falou, né? Você hoje em dia, você sabe que o cliente vai comprar o software que tiver mais qualidade, for mais eficiente e mais barato. Confiabilidade dos resultados, então nem se fala. O software hoje, a gente sabe que os softwares, eles controlam desde uma máquina de café até o piloto automático de um avião que carrega aí 300, 400 pessoas. Então o software tem que ser confiável. Fora essas questões que a gente levantou aqui de porquê que gerenciar a qualidade, a gente tem mais alguns tópicos que a gente pode ver aí no nosso slide,
que são relacionados aos principais problemas encontrados na construção de softwares. Primeiro, cronogramas não observados. Pessoal, a indisciplina que os profissionais de TI geralmente têm com o tempo é impressionante, né? Muitas vezes a gente atrasa realmente os cronogramas, e atrasa o produto e geralmente deixa para aquela síndrome, vamos dizer assim, de estudante, deixa tudo para o último dia. O cronograma é algo imprescindível e tem que ser levado em consideração ali, à risca realmente, tem que ser respeitado para que a gente tenha realmente um controle de qualidade bem efetivo, ok? Mais outro problema aí que a gente pode citar são os projetos com muitas dificuldades, e essas dificuldades são tanto externas, né, do mercado realmente, dos concorrentes, das leis que mudam, como internas, né? Resistência de programadores, ou resistência do chefe do departamento da empresa, do departamento contábil, que não quer liberar informações e assim por diante. O que a gente pode observar são módulos incorretos, né? E aí, como os sistemas são desenvolvidos em módulos, e aí tem todo aquele jargão de dividir para conquistar, né? A gente pode haver algum módulo que tem algum defeito, algum problema, né, que a gente pode encontrar ali. E aí, o que a gente vai fazer? E esse módulo influencia em vários outros. E aí o sistema, por completo, fica todo errado, né? Então, a gente precisa realmente dividir para conquistar, mas a gente precisa fazer um controle de qualidade nessa divisão. Comportamento inesperado, isso aí é influenciado pelo hardware também, né? Uma memória que não funciona corretamente, o HD que não armazena os dados corretos, e aí o nosso software também precisa fazer a gerência desses comportamentos, né? O que a gente vai fazer? Uma das formas é a gente trabalhar lá com exceção. Vocês lembram de exceção lá no Java. Então a gente meio que verifica se o programa vai se comportar de forma incorreta em relação ao hardware ou em relação a qualquer operação que o sistema pode ter, ok? Um outro problema que a gente tem aí é a dificuldade de uso. E aí a gente tem que citar nessa dificuldade de uso aí toda uma disciplina que vocês viram anteriormente, que é a engenharia da usabilidade. Os programas, de uma hora para outra, podem parar de funcionar. E aí volta a questão das leis, das normas contábeis, jurídicas que a gente tem aí, que modificam e aí tornam um sistema obsoleto, né? Ou a questão do cronograma, o cronograma foi muito espichado aí e realmente a empresa não precisa mais daquele programa, então ele não vai nem entrar no ar na organização. Se continuar aqui, a gente vai ver uma comparação meio que estranha, né? O que é um erro, o que é um defeito e o que é uma falha. São sucessivos, né? Um leva ao outro. Por exemplo, o que é um erro? Um erro é uma linha de código, né? Um fragmento de código que está codificado de forma errada, ou por lógica, ou por algum outro problema. Por exemplo, o que seria um erro num código? Você fazer uma divisão importante, realizar uma operação de divisão, e o parâmetro dessa divisão, né, no caso o dividendo, né, o divisor, na verdade, né, ele ser zero, possui o valor zero. Então nós vamos obter aí uma exceção do tipo divisão por zero não permitida. Isso seria um erro de codificação, ok? Bom, se esse erro não for descoberto a tempo, o produto vai ser lançado e ele vai